Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. Terça da Saúde no ar nesta terça-feira pela Clube FM, uma parceria sempre da Clube FM com a farmácia de manipulação Fórmula Certa. E hoje no nosso Terça da Saúde vamos falar um pouquinho sobre Setembro Amarelo, recebendo aqui nos estúdios da Clube o psicólogo Rodolfo Henrique Braido. Primeiramente, um bom dia especial para os meus amigos da Fórmula Certa, a Natália e também o Júnior. Bom dia, galera, tudo certo? Bom dia, meu amigo Henrique, bom dia, ouvintes da Clube, bom dia, Júnior, bom dia, Rodolfo. Um prazer recebê-lo aqui com a gente. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a presença para a gente falar um pouquinho aí sobre esse assunto que é muito importante, né? Que vem à tona agora nesse mês de setembro. Exatamente. Muitas pessoas deixam-se por despercebido achando que não acontece, que é um caso amortizado, né, Rodolfo? Sim. Mas na realidade não é assim. Então, eu acredito que, principalmente na cidade de Gospé, que você trabalha aqui, sim, é importante os nossos ouvintes ficar atentos e saber o que na realidade está acontecendo e o significado do Setembro Amarelo, né? Sim. Então, fala para as pessoas como que elas devem atentar em relação ao suicídio, quando que passa na cabeça de uma pessoa cometer isso, o que você fala sobre isso? A questão da ideação suicida, né, que é esse primeiro passo até o ato consumado, ele perpassa várias etapas e a principal é essa questão do sofrimento, que muitas vezes acaba sendo menosprezado, deixado de lado, tanto pela pessoa que passa por esse sofrimento, quanto pelas pessoas que estão ao redor daquela pessoa. Então a gente vê que esses casos, a principal forma de lidar é o quê? É o acolhimento. Acolher essa demanda dessa pessoa e ter uma escuta empática. Essa escuta empática, ela implica em quê? Em não julgar. Porque o principal ponto que essas pessoas elas acabam não falando sobre o seu sofrimento é por questão de julgamento. Sabe aquela coisa de, isso daí é frescura, você tá sofrendo por causa disso, você tá pensando em se matar por causa disso, já passei por coisa muito pior. Até mesmo no processo depressivo, né? Sim. Muita gente julga a depressão como, que bobeira. Isso é falta de Deus, isso é falta de pegar numa enxada e trabalhar. Então a gente vê que muito dessa cultura, ela acaba trazendo um prejuízo muito grande para quem tá em sofrimento. Por quê? Se a pessoa ela te procura para poder falar sobre aquele sofrimento, é porque ela vê em você uma possibilidade de falar sobre aquilo. Sim, que às vezes a gente confiança, né? Exatamente. Que às vezes tem aquela pessoa que no círculo familiar ela não consegue falar. Às vezes a gente vê muitos casos de homens que a gente tem essa cultura da masculinidade frágil, né? Que não pode sofrer, o homem que não sofre, não chora, não fala dos seus sentimentos. Exato. E às vezes tem essa questão cultural ali dentro da família, que a hora que esse homem, esse menino, esse jovem, ele tá em sofrimento, ele tenta se expressar, às vezes vem alguma fala, algum comportamento ali que faz com que ele reprima isso. E a gente tem dados de que a maior parte dos suicídios em si é masculino. Então a gente tem dados aí de 2019 que está numa proporção de 78 para 22. 78% dos homens. É muita coisa, né? É muita coisa. Então você vê assim, eu até conversando com os alunos da faculdade, eu perguntei para eles quando que eles já viram numa unidade de saúde ou qualquer lugar ligado à saúde uma quantidade maior de homens do que de mulheres. Exato, verdade. Porque essa questão é cultural, de que o homem ele tem que ser o forte, que ele não reclama, né? Ele não fala disso. E quando a gente fala de saúde mental, isso é fundamental. Que possa existir esses canais de onde esse homem, essa pessoa possa falar sobre isso e poder procurar ajuda. Existem várias questões, na verdade, que engloba isso hoje na sociedade, né? Que hoje a gente tem um pouco mais de liberdade para falar. Tanto no quesito do homem, quanto no quesito da mulher. Começa pela parte de preconceitos, parte pela parte, igual você falou, de depressão mesmo, da saúde mental. E quando que essas pessoas, elas devem se alertar que elas estão passando por um problema de saúde mental, que elas necessitam de procurar uma ajuda. Aqui, quando a gente vai falar
questão da gravidade em saúde mental, a gente precisa pensar principalmente a questão da crise. Eu trouxe até aqui uma definição para a gente poder entender melhor o que é essa crise. Então, a crise em saúde mental, ela é definida como qualquer situação em que o comportamento de uma pessoa a impeça de cuidar de si mesmo, ou coloque em risco a si ou a outras pessoas e reduza sua capacidade doméstica e laborativa. Ou seja, é aquele momento que ultrapassa aquele estado de normalidade da pessoa e coloque ela em risco ou que impeça ela de estar fazendo aquilo que normalmente ela faz. Então, quando a pessoa começa a estar em sofrimento, o principal é procurar ajuda. Só que a ajuda... ela num primeiro momento ela pode ser o quê? Ela pode ser alguém que possa ouvir, acolher essa pessoa nesse momento de crise, só que ela precisa ser direcionada para uma escuta profissional, um atendimento profissional, porque não é só aquela coisa de eu vou conversar com meu amigo e tá tudo certo. Na verdade não, porque tem questões ali, às vezes a pessoa pode ter algum transtorno, e isso é um fator de risco também, que ela vai precisar de um acompanhamento psicológico, às vezes psiquiátrico, porque se construiu muito essa ideia de que psicólogo e psiquiatra é coisa de louco. Isso. É coisa de maluco, eu não sou maluco, para que eu vou procurar isso? Mas na verdade é assim como qualquer outra especialidade, a gente procura quando não está bem, ou também para prevenir. Então, quando você fala com um diabético que ele tem que passar com um nutricionista, ele fala, não, tá bom, vou. Vai falar para alguém que é cardíaco passar no cardiologista? Tá, eu vou. Mas aí quando fala que é para passar num psiquiatra, não preciso disso. Não preciso disso, não sou louco, você acha eu vou tomar remédio, sei lá o quê? Então, construiu-se muito essa ideia sobre o tratamento de saúde mental por conta do quê? Ele não é palpável. Boa parte dos transtornos ele não vai sair ali num exame. Fazendo testes a gente consegue detectar através de entrevistas e tudo mais, mas não é algo assim que para o público leigo é algo palpável. Então existe muito essa construção, que nem você falou, da depressão. Isso daí é frescura, isso é a falta do que fazer. Vai arrumar um serviço que você melhora. E na verdade isso vai gerar um sofrimento ainda maior. Então o principal é isso. A pessoa está em sofrimento, procure ajuda. O mais difícil, eu acredito, que seja a pessoa que está passando por essa crise mental pedir ajuda. Porque, como você nos disse, vem a crítica em cima. E não é crítica construtiva, é crítica às vezes para baixar mais a questão da pessoa. Sim. Mas sempre tem a pessoa que acolhe muito bem isso, né? Que está ali pronta para escutar, está pronta para aconselhar. Para essas pessoas que têm essa certa dificuldade em acolher, o que você orienta? A própria família, os amigos que sabem que tem uma pessoa ao lado que está passando por um problema assim? Gente, até por um termo de relacionamento, às vezes a pessoa se desestrutura mentalmente, né? Então, o que você aconselha? Um pai de família que às vezes está desempregado, perdeu seu emprego, tem seus filhos para sustentar. O que você orienta nessa hora para as pessoas que estão à volta? O principal é assim, se a pessoa ela tem a quem recorrer, ótimo, mas quando essa pessoa não tem ninguém no seu entorno ali que ela possa contar, tipo, não posso falar ali na minha família, que às vezes o problema é com a família, não tem local no trabalho ou qualquer outro local, procure o sistema de saúde. Aqui em Guaxupé, a pessoa ela pode procurar tantas unidades de saúde, as estratégias de saúde da família, cada bairro é referenciado a uma unidade. Ou se a pessoa estiver em crise, que ela realmente estiver desestabilizada, assim como eu descrevi ali, que ela não consegue responder ali, que ela se sente totalmente desestabilizada, ela pode procurar o CAPS. Que é o CAPS, ele é o Centro de Atenção Psicossocial, ele é um centro especializado para acolher esse tipo de demanda. Então a pessoa pode ir até lá, ou se ela sentir que ela realmente não está conseguindo responder por si, que ela está totalmente desestruturada num nível mais sério, é procurar o pronto-socorro. Procura alguém próximo, pede para ligar para o pronto-socorro, porque quando a gente fala de uma questão de uma crise, a gente tem uns fatores de risco também. Por exemplo, se a pessoa ela tem algum transtorno, igual até eu coloquei aqui alguns que são fatores de risco ainda maior, por exemplo, a depressão, a esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de personalidade. Às vezes esses transtornos eles são potencializadores, assim como a questão do uso abusivo de substâncias psicoativas, uso de drogas, ou
Pode ser qualquer tipo, porque às vezes a pessoa fala assim, é só droga ou bebida também? Bebida também é droga e é uma das piores. Exato. Até porque é aceito socialmente. Sim. Então, a partir desse momento, é a pessoa procurar essa ajuda profissional. Que aí ela vai ser acolhida e vai ser direcionada a depender da gravidade do caso. Porque quando você se depara com uma situação, vamos pôr aqui que chegou alguém até você e falou que tá com essa questão de um pensamento, que a gente tem que pensar o quê? Que existe essa graduação de periculosidade dentro do risco de suicídio. Se a pessoa ela tem o pensamento do tipo, nossa, eu queria morrer, nossa, eu queria sumir, queria dormir e não acordar mais, isso já é um ponto que chama atenção, só que ele é um grau mais leve. Se a pessoa não tiver nenhum histórico anterior de tentativa. Agora, se a pessoa tem um histórico de tentativa e ela não tem um planejamento, ela tem só essa ideia e ela não faz uso de nenhuma substância nem nada, isso já é um risco médio. Agora, se a pessoa já tem um histórico, se a pessoa já tem um planejamento, que ela fala assim, eu vou me matar de tal forma, de tal jeito, então ela já é um caso mais grave. Então ele é um alerta ultravermelho ali, que é para a pessoa, ela já está num caso super grave. Então a gente precisa ver o quê? O que a gente faz num caso desse? Primeiro passo, essa questão de ouvir o que a pessoa tem para falar, essa questão da escuta empática. Depois disso, se acompanhar essa pessoa, se ela chegou até você, acompanhe ela mais tempo, vai outro dia ali, converse com ela, para ver realmente o que aquela angústia dela ali está dizendo. Encaminhar ela para o sistema de saúde, um acompanhamento profissional, pode ser na rede pública, pode ser particular, independente de qual via for. E a partir disso, se por exemplo a pessoa não tem com quem ir, vai com ela, já que você foi essa primeira ponte para ela procurar essa ajuda, acompanha essa pessoa. E o principal, se você viu que a pessoa ela já tem um planejamento e ela está em vias de fazer alguma coisa, não sai de perto dela, acompanha ela, chama algum familiar, chama o SAMU, pode chamar os bombeiros. Por quê? Vamos supor aqui que você tá com uma pessoa que tá ali na cozinha e ela fala pra você que quer se matar. Na cozinha tem um monte de coisa que a pessoa pode conseguir fazer isso. Sim. Aí se você fala, não, pera só um minutinho, eu só vou ali pegar eu vou ali ver se o vizinho tá aqui pra poder te ajudar, que você voltar pode ser tarde demais. Então, se é muito eminente isso, não sai de perto. Que é a questão de uma proteção que você tá provendo para aquela pessoa. Isso é fundamental. Então, se a pessoa está em sofrimento, se você é a pessoa que está em sofrimento, procure ajuda. Se você não tem pessoas próximas para isso, procure a unidade de saúde. Se está em crise, procure o CAPS. Se vê que essa crise está muito aguda, procure o pronto-socorro. Agora, se você vê uma pessoa vem até você nessa questão do sofrimento, você acolhe, acompanha ela, direciona para o sistema de saúde. Se ela tiver um risco ainda maior, fique sempre próximo a essa pessoa, até que ela possa ser levada para um pronto-socorro, porque muitas vezes essa pessoa precisa ser estabilizada quimicamente, para depois sim, ela estabilizou, ela passa pelo CAPS, faz o acompanhamento psiquiátrico, e aí sim pode dar andamento dentro da rede de saúde. E lembrando, como você mencionou a questão química, lembrando que não é legal a automedicação. Com certeza. Né? Quando a pessoa está passando, acredito que o Rodolfo generalizou, né, um contexto geral, gente. Não coloque em mente quem está passando por um problema de depressão ou os casos que a gente mencionou aqui, não ponha isso na cabeça que isso vai acontecer com você. Sim. Né, Rodolfo? É só um alerta para nós ficarmos mais atentos, porque muitas pessoas é movido pelo psicológico e vai falar assim, não, isso vai acontecer comigo. Sim. E não é bem assim, né, gente? Vamos ter calma, paciência, vamos ajudar sem criticar. É ter um olho atento ao meu próximo, né? Exato. Como que igual o Rodolfo falou mesmo. Muitas vezes eu enxergo o outro, mas eu não vejo, eu não me aprofundo naquilo que o outro está sentindo. Exato. Então, assim, é muito, muito comum de ver pessoas que
que se descuida da aparência, fica isolado. Os meus colegas de trabalho podem manifestar alguma coisa dentro do ambiente de trabalho, que eu já vou começando a acender o meu alerta para ajudar aquela pessoa, né? É ouvir mais e criticar menos, né, gente? Porque eu acho que é muito fácil a gente acolher o problema do outro como um problema mesmo, mas se chegou é porque a gente tem capacidade de ajudar, né, Rodolfo? Eu acredito ainda no ser humano. Sim, e a principal parte, assim, que tem-se muito uma construção, assim, cultural de que falar sobre suicídio faz com que as pessoas cometam mais suicídio. E, na verdade, é o inverso. Só que não é falar de qualquer forma. Porque quando a gente vai falar sobre agora esse mês de Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, a gente fala de... A mensagem principal é qual? Que a pessoa não está sozinha, que ela tem aonde recorrer. Acolhimentos, né? Ela tem a forma para onde buscar essa ajuda. Porque o que trouxe muito essa ideia de que a pessoa comete mais é porque muitas vezes até a questão midiática mesmo dá aquela fórmula de bolo, sabe? Romantiza muito a situação. Isso a gente tem até dentro da história esse livro aqui, O Sofrimento do Jovem Werther, que é um livro do Goethe, que lá esse jovem, ele por uma situação X acabou cometendo suicídio. E nessa época muitas pessoas começaram porque se identificaram com o personagem. A gente fala, nossa, mas isso é uma coisa antiga e tudo mais. Hoje em dia acontece. Tinha uma série que passou também na Netflix e esse mesmo fenômeno aconteceu também. Então o principal é o quê? Vai falar sobre suicídio? Fala sobre ajuda. Exatamente. Não uma fórmula de bolo assim, Crítica. se você sente isso, você faz aquilo. Não. A pessoa se matou por conta de XYZ. Não. Porque isso você acaba endossando aquele sofrimento da pessoa e fazendo com que ela acabe cometendo o ato. E a questão que você falou da automedicação, eu até estava conversando com os alunos ontem, de que tanto a ideação suicida quanto a questão da autolesão, ela é muito sutil. E às vezes isso acontece no cotidiano da pessoa, ela não percebe. Por exemplo, quem nunca pensou assim, de nossa, eu queria deitar, dormir e não acordar mais, às vezes no momento de sofrimento. Isso já é um processo de ideação suicida. Porque o que é acordar e dormir e não acordar mais? É morrer. Ou a questão mesmo da medicação. A automedicação, ela acontece muito, principalmente com a medicação controlada. Por quê? Você está passando por um sofrimento, aí aparece alguém ali e fala assim, minha tia toma um remédio assim para dormir. Vou tomar também. Eu tenho aqui na bolsa, você não quer? Toma aí para você ver. E às vezes essa questão que ela está passando precisaria do quê? De um processo terapêutico para poder resolver. Eu até brinquei, eu falei assim, se você toma a medicação para um problema, sendo que o principal dela seria fazer a terapia, é a mesma coisa que você construir uma casa começando pelo telhado. Não tem lógica nenhuma. Então, se você tem uma situação que você está em sofrimento, procure ajuda profissional. Exatamente. Porque numa situação dessa, vamos supor que a pessoa está no sofrimento, ela vai procurar essa pílula mágica que vai resolver a vida, tomou, melhorou, ai que bom, vai ficar Resolveu assim. todos os meus problemas. Vai continuar. Aí depois que acorda o problema tá ali, faz assim, não, da próxima eu tomo mais. E assim vai indo, até que chega às vezes uma situação mais crítica, a pessoa fala assim, nossa, esse aqui, um ou dois comprimidos não vai a cartela. Aí ela apaga, acorda lá no pronto-socorro, ou não acorda. Isso é o que? Existem muitas, essa questão da intoxicação por medicação, Exato. ela acontece muitas vezes por questão não intencional. Muitas das vezes essa questão assim de aliviar o sofrimento, ela leva ao suicídio de uma forma não intencional. A gente pode ver que, por exemplo, uma pessoa que está em sofrimento e se autolesiona, que a gente vê muito isso em adolescentes. A ideia da autolesão é um processo muito danoso e a pessoa está pedindo ajuda a partir daquilo. Que a gente vê muitas vezes adolescentes, tem uns que cobrem para ninguém ver, tem uns que mostram mais. Só te cortando rapidinho, que você enfatizou os adolescentes e a gente está vendo muito caso de suicídio agora em relação a esses jogos da internet. Né? O que você fala sobre isso para nós em relação aos pais? Quando que eles devem se atentar em relação a isso? Porque é muito caso de mutilação que a gente está vendo, né? Que a gente vê que esses casos de mutilação, a gente percebe muito isso nesse público adolescente. Até a gente tem um perfil ali de 13 a 15 anos que isso acontece bem mais. E o principal, quando a gente fala desse público,
ter um veículo, um vínculo bom e um canal de comunicação, seja em casa, seja na escola, né? Porque o principal é isso. Às vezes esse jovem ele está passando por um sofrimento, alguma situação que ele não tem com quem falar. Então nisso, às vezes eles se unem nesse processo de se lesionar, às vezes se unem em uma outra situação ali que pode ser danosa. O principal é isso, os pais estarem mais atentos àquilo que os filhos estão tendo acesso. Porque a internet é um reino, é um espaço ali muito livre, né? Então, você encontra muita coisa boa, mas também encontra muita coisa ruim. Então, você pega ali um perfil ali adolescente que está nesse processo de transição, que é um processo um pouco mais caótico. Então, às vezes, algumas coisas começam a fazer função para ele, onde outras coisas mais benéficas poderiam estar auxiliando. E os adolescentes e as crianças também sofrem de depressão, de ansiedade, muito, né? Até mesmo o Setembro Amarelo começou por conta de um suicídio de jovem, né? Então, e a gente vê crianças que têm ideação suicida, que você olha assim, você fica espantado. Você fala assim, nossa, da onde que tirou isso? Que aí a gente às vezes pensa assim, nossa, eu nessa idade, o que eu fazia nessa época? Eu brincava, eu tinha isso, aquilo. Você vê uma criança falando disso, de querer se matar. A gente vê em documentário, a gente vê pacientes trazendo essa demanda, e é algo que às vezes é chocante. A gente vê que a pandemia ela trouxe um agravamento desse quadro, não que ele não existisse antes, ele existia, mas essa questão desse afastamento social, ele trouxe um prejuízo muito grande, que a gente vê nas escolas uma dificuldade muito grande de quê? De habilidades sociais, lidar com as diferenças. Então a gente vê muito caso de bullying. O bullying é um fator primordial ali dentro da escola que precisa ser trabalhado. Por quê? O bullying é uma situação de violência. Então essa violência, que às vezes alguém fala, mas só falou isso de você, sabe, a questão de menosprezar. Então essa criança, esse adolescente acaba se isolando ainda mais. Então isso acaba sendo uma bola de neve, que às vezes pode chegar num ponto e culminar em algo super negativo. Rodolfo, é um caso extremamente importante para a sociedade guaxupeana, para as demais ficarem sempre atentos com seus familiares, com seus amigos, com aquelas pessoas próximas, né, em relação a qualquer comportamento que venha apresentar, qualquer sentimento que venha expressar. Sim. É muito legal, e muito legal saber que na rede pública hoje tem isso também para as pessoas procurar, né? Sim. Que já antigamente era mais difícil, hoje está de fácil acesso. Sim, está ampliando cada vez mais o acesso. E é sempre importante perceber o quê? Mudanças de comportamento. Exato. Esse é o primeiro sinal ali que você vai ver. Porque às vezes a gente acostuma ali no cotidiano e não dá muita atenção. Você viu uma pessoa ali que gostava de passear com um cachorro, gostava de sair, fazer as coisas, de repente só tá fechada no quarto. São pequenos detalhes, né? São pequenos detalhes que a gente vê muitas vezes depoimento das pessoas que eram familiares, alguém que tentou suicídio e acabou se matando, que aí esses sinais ficam mais claros, que a pessoa, nossa, aquele dia aconteceu tal coisa, aquele dia a pessoa veio falar comigo, eu não tinha tempo. Porque a gente precisa trabalhar o quê? Tanto essa pessoa que está em sofrimento, como quem fica depois. Exato. Que a pessoa se cobra de uma forma que acaba sendo um peso gigantesco, porque ela vai se cobrar por algo que não tem como desfazer. Então o trabalho tanto com quem está com esse sofrimento é importante, mas também com os familiares ou amigos que teve contato com alguém que... É um ciclo, né, na verdade. A gente tem que estar sempre atento a isso. Rodolfo, a gente agradece pela sua presença aqui, espero recebê-lo mais vezes. Um caso extremamente importante para a gente levar para o nosso cotidiano mesmo, até mesmo para estar pronto para ajudar o próximo, né, Júnior? Muito, né? Estar atento ao meu próximo. Eu acho que essa mensagem para todo mundo é estar atento ao meu próximo, e qualquer sinal, se você precisar de ajuda também, conte com a rede pública de saúde, que você tem um espaço de ajuda mesmo, né? Aí faltou só falar do Centro de Valorização da Vida, que é o número 188. Esse projeto, ele é a nível federal, ele é formado por pessoas que são voluntárias,
E você tem acesso 24 horas todo dia, legal. porque no momento de crise, ele não tem momento para acontecer. E às vezes você não tem alguém próximo para conversar. Então, se você está num momento de crise também e não consegue ter acesso a alguma coisa, você pode ligar nesse número. O número é 188. Que interessante. Que aí você pode ligar, lá você vai ser recepcionado por alguém que vai fazer essa escuta sua. Bem nesses modos que eu estava falando aqui. Essa questão de ouvir sem julgar, questão mais empática. Legal. A gente agradece muito a participação, viu, Rodolfo? Eu que agradeço a oportunidade. E a gente está aqui também para qualquer pessoa que precisar de ajuda, a gente está aqui também. De uma orientação, só mandar um zap, ligar na fórmula certa que a gente está à disposição, Henrique. Isso aí, valeu, galera. Obrigado pela participação no nosso programa de hoje, com um tema muito pertinente aí à nossa sociedade. Esse foi o Terça da Saúde, que volta na próxima terça-feira. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.